Hello, 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 gente boa! Fala comigo, meu consagrado! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que vocês merecem, pessoal. Vamos falar de um assunto muito bonitinho na aula de hoje. Iremos falar de ligação química. Por que ocorre uma ligação química? Por que os átomos se ligam espontaneamente? Sempre quando eu me refiro à ligação química, a primeira situação que eu vou imaginar é que os átomos, eles se ligam para adquirir uma certa estabilidade. Na química, quando eu me refiro a uma certa estabilidade, eu estou pensando no menor índice possível de energia, galera. Os químicos, eles começaram a observar algumas situações. Por exemplo, quando eu me refiro ao sódio presente no grupo 1, o sódio de repente ele se liga a um átomo de cloro para adquirir estabilidade, ele pode se ligar a um átomo de oxigênio para adquirir estabilidade. Quando eu penso no bromo que está no grupo 17, pessoal, ele se liga, por exemplo, a outro átomo de bromo formando o Br2, que é líquido em temperatura ambiente, para adquirir estabilidade. Agora, quando eu me refiro ao grupo 18, pessoal, o argônio, por exemplo, que foi o primeiro gás nobre a ser descoberto, ele não tem essa necessidade em realizar algum tipo de ligação química para obter a estabilidade. Inclusive, esse grupo 18 é o que a gente chama de gases nobres. Esse grupo 18, ele é totalmente estável. Esse grupo 18 não possui a necessidade em realizar nenhum tipo de ligação química para adquirir estabilidade, moçada. Os cientistas concluíram que, uma vez que o átomo ele possui 8 elétrons na camada de valência, ele não tem essa necessidade em realizar nenhum tipo de ligação química, ou seja, ele é estável. Se eu fizer rapidamente a configuração eletrônica do hélio, número atômico igual a 10, eu observo que é 1s2, 2s2 e 2p6. Olha só, meninos, meninas, na camada K, isso aqui possui 2 elétrons, e a camada L, essa camada L, ela possui 8 elétrons. Então, uma vez que um átomo ele adquire a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, ele possui 8 elétrons na última camada, esse jovem ele é estável. Então, eu posso pensar na regrinha do octeto. Essa regrinha do octeto, ela fala assim, ó: para adquirir a estabilidade, o átomo deve possuir 8 elétrons na camada de valência, conhecida como CV. Essa CV, ou seja, a camada de valência, é a camada com elétrons preenchidos mais distante em relação ao núcleo, moçada. Então tá bom, olha só que interessante. Para a gente começar de fato a ligação iônica ou ligação eletrovalente, eu vou pensar na seguinte situação. A gente já combinou algum dia no passado que os metais eles ocupam aí em média 80% da tabela periódica. Depois eu teria o hidrogênio, que a gente não considera o hidrogênio nem um metal, nem um ametal, nem um gás nobre. Mas eu teria também um outro grupo muito importante, que seria os ametais. Então, o teacher colocou 2 exemplos. Eu coloquei aqui o sódio, que está aqui no grupo 1, e eu coloquei o cloro, que se encontra no grupo 17. Quando eu penso na
distribuição eletrônica do sódio ficaria algo parecido com isso. 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Observa que aqui eu teria a camada K, camada L e a camada M. Nessa camada M é o que a gente chama de camada de valência. Esse elemento químico do grupo 1, a gente sabe que todos os elementos químicos do grupo 1, evidentemente, ele vai ter um elétron na camada de valência. Grupo 2, 2 elétrons na camada de valência. Grupo 13 ou família 3A, 3 elétrons na camada de valência e assim sucessivamente. Então me ajuda, pessoal. Eu vou pensar assim, se para adquirir a estabilidade, esse cara ele tem que atingir 8 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil? Ele perder esse elétron ou ganhar 7? Quem pensou em perder esse elétron acertou. A partir do momento que o sódio ele perde esse elétron da camada de valência, ele vai originar, evidentemente, o Na+, com o número atômico 11. Esse sinal positivo significa dizer que esse cara, ele doa elétron, ele perde elétron. Então, eu vou pensar assim a partir de agora. Toda vez que eu me refiro aos metais, eu tenho certeza que os metais, eles adoram doar elétron. Sim ou não? Quando eu me refiro ao ametal, exemplo, cloro 17, eu vou pensar na seguinte situação: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Conta comigo. 2, 4, 10... 12, 17. A primeira camada do cloro está aqui, possui 2 elétrons. A segunda camada possui 8 elétrons. E a terceira camada do cloro possui 7 elétrons. Ou seja, o ametal que possui 7 elétrons na última camada, evidentemente, ele se encontra no grupo 17, beleza? Ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Para esse cara adquirir a estabilidade, concorda comigo que o cloro é muito mais fácil ele ganhar um elétron do que ele perder 7? Então, se você enxerga essa ideia, você concorda comigo. Sempre quando eu me refiro aos ametais, eu tenho certeza que se o metal adora doar elétron, o ametal adora receber elétron. Tudo bem, moçada? A princípio, não vamos citar o hidrogênio, que é uma exceção, ele se encontra aqui, ó, por conveniência, ok? E a gente vai combinar que o grupo 18, que seria o gás nobre, eles são estáveis, então eles não necessitam realizar nenhum tipo de ligação química para adquirir estabilidade. Em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, pressão 1 atm e temperatura a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, o gás nobre ele não vai realizar nenhum tipo de ligação química. Agora, se você altera a pressão, altera a temperatura, hoje nós sabemos que os gases nobres, eles podem sim realizar algum tipo de ligação química, pessoal. Combinado? Então, o teacher vai colocar uma super diquinha para vocês
Essa diquinha é extremamente importante quando eu me refiro em ligação iônica. Então eu vou pensar assim: grupo 1 ou família 1A vai ter um elétron na camada de valência. Você concorda comigo que é mais fácil esse cara perder esse elétron? Então ele doa elétron, ele fica com a carguinha de 1+. Combinado? Quando esse cara ele apresenta 2 elétrons na camada de valência, grupo 2, é mais fácil perder 2 elétrons, ele adquire a carguinha de 2+. Então o metal, não se esqueça, ele vai doar elétron. Quando o jovenzinho apresenta 3 elétrons na camada de valência, é muito mais fácil ele perder 3 do que ele ganhar 5 para adquirir a estabilidade. Então ele também perde esses 3 elétrons. Concorda que sempre quando eu me refiro ao grupo 1, 2 e 13, a tendência é doar elétron. Agora, teacher, se o jovem ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele possui 4 elétrons na camada de valência, para adquirir estabilidade, ele tem que ficar com 8 elétrons na camada de valência? Beleza, ele se encontra no grupo 14, ou família 4A. Nesse caso, ele poderia ganhar 4 elétrons, ou ele poderia perder 4 elétrons, pessoal. Então, sempre quando for grupo 14, a princípio, eu não vou falar nada. Eu não vou nem comentar desse grupo 14 a princípio. Tudo bem? Lindos, lindas, uma vez que esse cara se encontra no grupo 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar 3. Toda vez que o cara ganha elétron, toda vez que ele ganha elétron, isso aqui é um ânion. E o ânion tem carga negativa, pessoal. Olha só o cloro. Quando ele ganha um elétron, a carga dele é negativa. Combinado? Grupo 16 tem 6 elétrons na camada de valência. Para adquirir estabilidade, ele vai ganhar 2 elétrons. A carguinha, a tendência é 2-. E grupo 17, evidentemente, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Como a gente já viu com cloro, a tendência é ganhar 1 elétron. A carguinha é 1-. Quando eu me refiro a um metal do elétron, quando eu me refiro a um ametal, isso aqui, a tendência é receber elétron. Lindos, lindas, eu espero que tenha ficado muito claro essa situação. O metal, a tendência é doar elétron, o teacher vai escrever aqui, filézão do boi, e o ametal, a tendência é receber elétron. Combinado, meninos? Meninas? Quando a gente pensa na ligação iônica, a primeira característica extremamente importante é ensino médio. Você vai pensar em uma ligação iônica como sendo a junção de um metal, é o cara que quer doar elétron, com um ametal, é o camarada que gosta de receber elétron. Então, quando eu me refiro a uma ligação iônica, a grosso modo, eu vou representar um metal, o elétron sai do metal e vai para o ametal. Belezinha, moçada? Sim ou não? Teria uma segunda possibilidade também, que a gente aprende, a gente estuda muito pouco no ensino médio. É quando eu tenho metal mais hidrogênio. Isso também é ligação iônica. A princípio, não se preocupa com isso. Ok? Aluninhos, sempre quando eu me refiro a essa parte de ligação iônica, ligação covalente, que fique claro a seguinte situação: não existe um composto que seja 100% iônico
ou 100% covalente. Esse composto não existe. Beleza? Tudo bem? O que existe é um composto com a maior tendência a ser iônico ou uma maior tendência a ser covalente. Então, a primeira característica da ligação iônica, que o teacher vai anotar para vocês, eu vou escrever assim, ó. Ocorre a transferência de elétron. Primeira característica da ligação iônica, ocorre transferência de elétron. Convém ressaltar que essa ligação iônica é a ligação mais forte que existe. Tudo bem? Que na verdade é uma atração eletrostática. Beleza? Se ela é uma ligação extremamente forte, eu vou escrever aqui, ó, elevados pontos de fusão e ebulição, moçada. Elevados pontos de fusão e ebulição. Só para você ter uma ideia, moçada, quando eu penso no NaCl, conhecido como cloreto de sódio, um dos principais constituintes do sal de cozinha, ou melhor, o principal constituinte, isso aqui vai funcionar assim, ó. A temperatura, o ponto de fusão desse composto, metal mais ametal, estou chutando aqui, viu, moçada? É algo muito próximo de 900 graus Celsius. Combinado? O ponto de ebulição seria algo próximo de 1500 graus Celsius. Só para você ter uma noção, se você coloca um pouquinho de sal de cozinha em um forno ultrapotente em cima de uma bandeja de alumínio, o alumínio ele funde primeiro que o sal de cozinha. A temperatura de fusão do alumínio é por volta de 637 graus Celsius. Combinado? A terceira característica que o teacher vai mencionar acaba sendo uma consequência da segunda. Eu vou escrever assim, ó, são sólidos. São sólidos em temperatura ambiente. São sólidos em temperatura ambiente. Combinado? Mais uma característica muito importante. Eu vou escrever assim, ó, retículo cristalino. E eu vou explicar por quê. Retículo cristalino. Sempre quando eu me refiro a um composto iônico, eu tenho certeza que ele é sólido em temperatura ambiente. Vamos pensar no simples, vamos pensar no cloreto de sódio. Se eu pegar um cristal desse cloreto de sódio, o menor cristal possível, e eu começar a quebrar esse cristal, eu estou reduzindo ainda mais o tamanho desse cristal. Se eu pegar um farelinho desse cristal, eu tenho toda a certeza do mundo que isso aqui não existe uma fórmula molecular. Ou seja, a partir do momento que eu pego um cristal desse, eu tenho milhares de átomos de sódio e milhares de átomos de cloro, pessoal, ok? Lá na ligação covalente existe a fórmula molecular. Eu posso pensar nos gases, por exemplo, eu consigo isolar somente uma molécula de O2, por exemplo. Agora, na ligação iônica, eu não consigo fazer isso. Esse pequeno cristal,
ele vai ter aqui, moçada, milhares de átomos de sódio e milhares de átomos de Cl, ou seja, não existe fórmula molecular. O que existe é o que a gente chama de fórmula iônica. Beleza? E a última característica, extremamente importante, eu vou pensar da seguinte forma: conduz corrente elétrica, conduz corrente elétrica em meio aquoso. Lindos, lindas. Essa característica é a mais importante. Se eu cito, por exemplo, o NaCl, vou colocar NaCl sólido, eu adiciono água, isso aqui ocorre o Na+, e o Cl-. A partir do momento que tem carguinha, significa dizer que o meio é aquoso. Então, tá bom. Eu vou pensar assim. NaCl sólido, eu adiciono água, ocorre a formação de Na+, Cl-, isso conduz corrente elétrica por meio de um processo que se chama dissociação. Ou eu poderia associar também a solvatação. Estaria certo. Eu vou pensar da seguinte forma: quando eu penso no NaCl, eu vou ter aqui, ó, esse cristal de NaCl, ele vai ter milhares de átomos juntos, pensando no menor cristal possível. Eu sei que eu vou ter aqui, ó, o Na+, Cl-, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Observa que, quando a gente adiciona água, esse retículo cristalino que se encontra aqui, a gente vai destruir esse retículo cristalino. Teacher, olha só, se aqui existe a presença de cargas, por que que não conduz corrente elétrica? Porque as cargas, elas estão próximas. Quando elas estão próximas, isso aqui não existe. Eu vou escrever assim, ó, sem liberdade de movimentação. Então, isso aqui não conduz corrente elétrica dessa forma, porque não tem essa liberdade de movimentação. Quando você adiciona água, eu vou fazer aqui, moçada, 6 representações. Eu vou colocar positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Isso aqui adquire liberdade de movimentação. Então, eu vou escrever com liberdade de movimentação. Movimentação que o teacher abreviou. Ou seja, aqui, pessoal, aqui, nessa situação, eu posso falar que conduz corrente elétrica. Volta a frisar. A carga nessa situação, ela adquire liberdade de movimentação. Por isso que conduz corrente elétrica. O nome desse processo, o teacher vai escrever aqui, ó, se chama dissociação. As cargas já existem, porém não possuem a liberdade de movimentação, moçada. Tamo junto, amiguinhos?